Sejam muito bem-vindos a essa explicação visual detalhada. Hoje a gente vai desmistificar completamente as figuras espaciais e planas para o Enem. E para fazer isso de um jeito definitivo, nada de começar com fórmulas complexas ou desenhos totalmente abstratos. Em vez disso, a gente vai olhar direto para a estrutura geométrica de mundo físico ao nosso redor. Sabe quando a gente abre uma caixa de cereal no café da manhã ou amassa uma caixa de entrega para colocar na reciclagem? Pois é, princípios geométricos super profundos estão sendo manipulados ali com as nossas próprias mãos. A geometria espacial não é só uma invenção acadêmica, ela é, literalmente, a arquitetura da realidade. E entender essa conexão tangível entre um simples pedaço de papelão e a matemática pura é o primeiro grande passo para dominar o que é cobrado nas provas. E olha só, toda a nossa análise aqui não é baseada em palpite sobre o que poderia cair na prova, absolutamente. Tudo que vamos ver está ancorado direto nas diretrizes oficiais do INEP e do Ministério da Educação. A nossa bússola hoje é a própria matriz de referência do Enem. Isso garante que a gente mantenha o foco total no que realmente importa para chegar no dia do exame com a preparação em dia. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a geometria no nosso dia a dia. Depois, vamos ver a diferença entre poliedros e corpos redondos. Em seguida, a mágica das caixas desmontáveis, a relação de Euler na prática, a planificação de prismas e a gente fecha com uma dica tática de ouro sobre como mapear as bases. Então, bora para o nosso primeiro ponto, a geometria no nosso dia a dia, conectando a realidade aos conceitos matemáticos. A competência 2, especificamente a habilidade H7 da matriz oficial, exige o seguinte: identificar características de figuras planas ou espaciais. Mas na prática, com o relógio da prova correndo, o que isso significa? Bom, significa que o exame não quer robôs treinados para decorar equações. Eles buscam a nossa capacidade analítica de olhar para o ambiente, seja a arquitetura de um prédio moderno ou o design de uma simples embalagem de supermercado, e extrair dali as propriedades matemáticas. O desafio é justamente enxergar esse esqueleto lógico invisível que dá forma às coisas. Partindo para a nossa segunda seção, poliedros ou corpos redondos. Vamos entender como categorizar o mundo físico. Para fazer qualquer cálculo mais para frente, a gente precisa primeiro saber classificar. E existe uma separação muito clara e lógica dos objetos 3D no mundo real em duas grandes famílias. De um lado, os poliedros. A palavra vem do grego e significa muitas faces. Eles são formados exclusivamente por superfícies planas e arestas perfeitamente retas. Pensa numa caixa de papelão, num dado de 6 faces ou numa pirâmide. Se a gente colocar esses objetos numa rampa, eles deslizam, mas nunca rolam. Do outro lado, a gente tem os corpos redondos, tipo cilindros, cones e esferas. A grande sacada deles é que possuem superfícies curvas, sem aquelas arestas totalmente retas na estrutura principal. E têm a capacidade natural e física de rolar livremente, como uma lata de suco ou uma bola de basquete. Dominar essa distinção logo de cara acelera demais a resolução de problemas complexos. O que nos leva à terceira seção, a mágica das caixas desmontáveis, visualizando essa transição do 3D para o 2D. O termo técnico que aparece muito nas provas é planificação, que é basicamente a arte de desdobrar mentalmente um objeto espacial. Para dominar isso, a melhor tática é não imaginar as formas geométricas do exame como blocos maciços e pesados de concreto. Em vez disso, imaginem como se fossem caixas de papelão vazias e super leves. O grande segredo aqui é visualizar detalhadamente o corte das fitas adesivas nas bordas e depois achatar todo contra uma mesa. A gente pega o que tinha 3 dimensões e transforma em algo totalmente plano impresso no papel. E tem um processo mental de 3 passos para garantir que a gente não erre na hora de visualizar. Primeiro, a gente identifica a forma 3D geral antes de mexer nela. Segundo, a gente visualiza mentalmente a desconexão daquelas arestas específicas que mantêm a figura em pé. E terceiro, estendemos todas as faces resultantes de forma completamente plana, nivelando tudo. Treinar essa imaginação espacial transforma desenhos confusos na prova em quebra-cabeça de papel super fáceis de montar e desmontar em questão de segundos. Agora vamos para a quarta seção, a relação de Euler na prática, resolvendo quebra-cabeça espacial de forma matemática. Com a forma muito bem definida na nossa mente, aplicamos aquela famosa e elegante fórmula do Leonhard Euler para os poliedros convexos. Vértices menos arestas mais faces é sempre igual a 2. Vamos ver um exemplo prático para ilustrar. Imaginem o design de uma luminária moderna moldada no formato exato de um prisma retangular, basicamente uma caixa esticada. Quantos vértices, ou seja, aquelas pontas extremas, essa luminária tem? Contando os cantos de cima e os de baixo, temos precisamente 8 vértices. Agora as arestas, que são as linhas onde o material dobra.
São 4 no contorno de cima, 4 no de baixo e 4 nas conexões laterais, totalizando 12 arestas. Por fim, as faces planas, as paredes do objeto. São 6 no total. Colocando esses números na equação, 8 vértices menos 12 arestas dá menos 4. Somando as 6 faces restantes, a gente chega matemática e perfeitamente ao número 2. A beleza dessa relação é que se a prova der só o número de faces e vértices, essa fórmula descobre a peça que falta na mesma hora, blindando a nossa resolução contra erros bobos de contagem. Certo, quinta seção, planificando prismas e aplicando essa visualização em figuras específicas. Vamos resolver mentalmente um problema prático com o tipo de poliedro que mais aparece, os prismas. Pense numa embalagem de chocolate em formato de prisma triangular e a prova pede a planificação bidimensional correta. Qual é o exato passo a passo? A primeira verificação é estrutural. A gente precisa procurar nas alternativas as duas formas idênticas e paralelas que servem como tampa e fundo da caixa, neste caso, os triângulos. O segundo passo foca exclusivamente na área lateral. Se a base confirmada é um triângulo, a regra de ouro é inflexível. Ao abrir e achatar a caixa, a lateral tem que se transformar obrigatoriamente numa tira com exatamente 3 retângulos planos enfileirados. Se a alternativa tiver 4 retângulos ou a base não for um triângulo, já pode descartar liminarmente. É um processo cirúrgico, baseado nas propriedades invioláveis do prisma. E chegamos à nossa sexta e última sessão, que é a dica tática de hoje. Mapeando as bases, a chave mestra para resolver questões de prova. Mapear de forma precisa as bases logo no primeiro segundo da análise é o maior segredo para ganhar velocidade e precisão. Tem um erro conceitual perigoso e muito comum que a gente precisa evitar. Assumir que a base é apenas a parte de baixo, onde o objeto está momentaneamente encostado no chão ou apoiado na mesa. Em rigor geométrico, a base de um prisma não é definida pelo fato dele sentar sobre ela. A base é aquela face específica que tem uma cópia exata e estritamente paralela no extremo oposto da figura. Um prisma triangular, por exemplo, pode estar desenhado deitado sobre um de seus lados retangulares maiores, só que a verdadeira base matemática dele continua sendo a face em formato de triângulo. Identificar as formas paralelas logo de cara categoriza o sólido e revela, sem sombra de dúvidas, qual fórmula de área ou volume a gente precisa usar. E para a gente amarrar tudo isso, a geometria plana espacial cobrada nos exames não está presa nas páginas de um livro didático. Ela compõe a arquitetura de toda a sala onde estamos, rege o formato perfeito da tela que estamos olhando e sustenta o design de uma simples xícara de café na mesa. Dominar a habilidade de interpretar essas características e desdobrar essas figuras é, na essência, dominar a leitura tridimensional do nosso próprio ambiente. Então fica aqui a reflexão. Quais formas geométricas, quebra-cabeças e figuras desmontáveis estão ocultas ao redor neste exato momento, só esperando por um olhar atento que saiba planificá-las? Muito obrigado por acompanharem essa explicação detalhada. Continuem analisando os espaços sob essa lente fantástica e lógica da geometria e até a próxima!